gente não pode dizer que a religião, por exemplo, católica, não presta, vamos colocar assim, por causa que o padre tal da igreja tal, exemplo para que a gente possa entender o que eu estou falando, abusou de uma fiel, enganando pela palavra de Deus, abusou dela. Quer dizer, não é isso. O que nós temos que pôr é o seguinte: a religião ela é boa, só que o homem que é errado, aquele homem que não é uma pessoa correta, entendeu? Então por isso entendemos que por isso que sempre há algumas exceções, né? Que são pessoas ruins, que aproveitam dos fiéis, são pessoas que querem levar vantagem, aproveitam para usar a palavra de Deus para aproveitar de algum modo. E a gente também vê pastores também, e também aqueles que trabalham algumas exceções, né, que trabalham também dentro da doutrina espírita, né, que também, né, a gente pode até ver, assim passou pela TV, o João de Deus foi acusado por por milhares de mulheres, vocês viram, né? Então, tem pessoas que usam da palavra de Deus, que usam da mediunidade, que usam do não sei o quê, para se aproveitar da pessoa. Então, são pessoas que não são sérias. A casa, o centro, a igreja às vezes não tem a questão da culpa. A questão é culpa da pessoa de tal, mas o templo religioso ele tem sempre que examinar aqueles que estão fazendo a conduta ali. Então, nós temos que ver que tem lugares onde tem pessoas que mancham a reputação, mas que a religião ela é uma questão para auxílio, para ajuda. E quando a gente vê que algumas exceções fazem errado, são pessoas que não são pessoas sérias. São pessoas que querem, como eu já disse, levar vantagem em cima daquelas. Porque lugares sérios, como igrejas evangélicas, onde o pastor é sério, é igual igrejas católicas, onde o padre é sério, igual, enfim, casas espíritas, aonde aquele lugar onde está a pessoa fazendo o trabalho, assim, de auxílio aos fiéis, aquele lugar é sério, né? Agora, a gente pode ver que as pessoas elas estão julgando muito a religião X pela questão de tal pessoa, o que fez, né? Por exemplo, muitos começam a julgar, não te falei que essa religião... então a gente não deve fazer isso, a gente deve aprender a colocar na frente a questão de observar, né? Observar bem, porque não é a religião, e sim o homem que faz com que aconteça o errado. Agora a religião não, a religião, o lugar, assim, digo a religião não. Então a gente julga, né? Então a gente deveria observar, não colocar que todos são, não, tem sempre exceções. Então, por isso que eu sempre falo, então vamos aprendendo a olhar essa questão
Então, a gente precisa sempre estar aprendendo a verificar na questão da onde nós estamos vendo, verificar bem certinho, né? Porque nós sabemos que a condição que nós nos colocamos, às vezes é uma condição muito difícil. Aquele que está pensando em fazer errado ou que está com vontade de agir errado, primeiramente, não é o evangelho que vai me salvar, é o modo que eu estou, é como eu faço, entendeu? Porque se eu faço errado, eu não vou me salvar, vou ter que arcar com isso que eu estou fazendo. O evangelho só me ajuda a observar para que eu não peque, para que eu não erre, para que eu não faça errado. Porque a gente vê muitos, olha, aquele lá é tal coisa, aquela religião tal não presta por isso. Então a gente tem que parar de falar muito, pensar antes de dizer, porque não é a religião, é o homem que faz errado, é o homem que não enxerga. Mas a questão é que vão sofrer as consequências pelos atos errados. Nós vamos vendo isso acontecer. E nós temos que estar muito atentos, né? Muito atentos na questão de observar aqueles que realmente mostram o caminho correto, né? Aqueles que realmente são aqueles que vão nos ajudar. Quem são? A gente pode citar na doutrina espírita, hoje encarnado por enquanto, né? Porque daqui a alguns anos a gente não sabe, né? Provavelmente vai estar desencarnado daqui a alguns anos, né? A gente pode dizer isso. O Divaldo Pereira Franco é uma pessoa séria, é uma pessoa onde ele é sério e faz as coisas certas, assim, da questão do espiritismo. É uma pessoa séria. Então a gente pode citar de desencarnado o Chico Xavier, entenderam? A gente tem que se espelhar para que a gente possa fazer cada dia melhor nessas pessoas que foram citadas, né? Não nas pessoas, nas exceções que nós dizemos, para que a gente possa entender o tema, né? Porque a questão não é nem a pessoa, né, que a gente julga. A questão é que a gente já sai julgando muitos por aí a religião por causa que a pessoa fez, né? A gente julga muito, fala demais e julga a religião muito pior, né? Então, esses preconceitos, essas coisas, para que a gente possa construir uma humanidade melhor, precisa acabar. A gente não pode dividir o Brasil de católicos, evangélicos, espíritas e etc. O Brasil não pode ficar dividido assim. O Brasil tem que ficar assim. Você tem a sua religião, você vai continuar sendo católico. Você vai continuar sendo evangélico ou vai continuar sendo espírita. Mas a gente tem que estar unidos, o que eu quero dizer, e não colocar religião no meio. Vocês estão me entendendo? No sentido assim, eu sou espírita e eu não aceito ele. A religião dele não é a certa. E ficar saindo e ficar brigando por causa dessas coisas que não vão nos levar a nada. O que a gente tem que fazer é respeitar a religião do outro e respeitar o outro, mesmo que o outro não nos respeite. Temos que pensar nisso.